Prazer, Alexandre Ferreira aqui com vocês. Hoje nós vamos bater aquele papo aqui no Que Papo é Esse com o nosso amigo estrategista digital, gestor de tráfego e mentor, Pablo Marques. Pablo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Primeiramente é um prazer, estar aqui e muito obrigado pelo teu convite. Creio que nós vamos ter altos papos aqui, não só de gestão de tráfego, de marketing digital, mas de tudo que é necessário para que nós possamos ter sucesso. Vale ressaltar que sucesso é singular. Com certeza, com certeza. Eu fico muito feliz de poder trazer o Pablo aqui hoje, né? E fazendo um adendo aqui, pessoal, hoje, nesta segunda-feira, o nosso amigo Fernando, o outro apresentador, ele não vai poder estar presente, né, por conta de motivos pessoais. Aí ele fica presente com a gente somente nas duas primeiras segunda-feiras do mês. Nas duas seguintes eu comando sozinho ou convido alguém para comandar junto comigo aqui no O Que Papo é Esse, tá? E então, sem muita perda de tempo, até porque, olha, esse nosso convidado, né, John? Esse nosso convidado tem muito a falar, a gente tem muito a conversar aqui, porque apesar de que no título, né, tá aí estrategista digital, mentor, gestor de tráfego, mas o cara, ele tem muito conhecimento, é muito abrangente o saber dele, principalmente em termos de, eu falo por conhecimento de causa, tá? Já tive a oportunidade de conversar outros assuntos aí com o Pablo, não apenas de negócios, mas espiritualidade, lei da atração, física quântica, mentalidade, e o cara tem muito a trazer, né? Mas aquela pergunta básica que eu sempre faço para iniciar esse bate-papo aqui com o nosso convidado, Pablo, quem é o Pablo Marques? Se apresente. Essa é difícil, né, Alexandre? Até antes de entrar aqui ao vivo, a gente conversava sobre. Sim. Então, basicamente, não que eu seja o Pablo Marques, mas eu estou o Pablo Marques, estou estrategista digital, Eita! Gestor de tráfego, mas eu também sou filho da dona Ruth, de mãe solteira, venho de origem humilde e desde cedo eu já entendi que eu precisava sair da mediocridade. Uma vez que eu já tinha sonhos grandes, isso talvez já tenha vindo comigo, não sei, ou foi despertado aqui pela minha ambiência e tudo mais, sempre buscava uma ambiência que me desse a possibilidade de evoluir, então já sabia que eu precisava fazer algo fora da curva, Então, desde muito cedo, Pablo, vou contar um pouquinho da minha história aqui, da minha jornada, já buscava aprender as coisas e ensinar também, Então, já passei por religiões, já várias religiões, diga-se de passagem nesse sentido, para entender a minha busca. Já fui de religião nenhuma, já não sou mais de religião nenhuma também. A gente vai entendendo quem nós somos na jornada. Então, quando você me pergunta quem é o Pablo Marques, bom, basicamente hoje eu estou estrategista digital. Lá em 2019, antes de 2019, minha jornada era gestor. Eu me formei em gestão de tecnologia da informação. Então, eu sempre estive envolvido com a área de tecnologia. Então, eu cuidava do setor de tecnologia de um órgão público, aqui da nossa cidade, Santarém, no Pará, que era a Defensoria Pública da União. Também dava aula, lecionava e tudo mais, o próprio assunto, tecnologia da informação, em escolas técnicas e profissionalizantes aqui, também na cidade de Santarém. E fazia marketing de rede, que a gente chama o famoso multinível, que é uma grande escola para quem precisa e quer aprender a vender e a empreender também. Concomitantemente a isso, eu já vinha estudando o mercado digital. Então, fórmula de lançamento, Érico Rocha, Thiago Fonseca, quando ele estava mais em alta no passado. Então, tudo isso já vinha me dando uma aspiração, que em um belo dia, que nada é por acaso, existe a sincronicidade do universo. Então, em 2019 para 2020, uma pessoa me contactou, que foi a Adriana Titânica. Eu sempre a cito aqui, que foi o início da minha jornada nesse mercado digital, porque até então eu não era do mercado digital, eu era, aliás, do marketing digital de uma forma geral, mas o digital já estava comigo desde a minha própria formação nesse sentido e pelo fato também de eu ser analítico. Eu geralmente costumo dizer também que eu sou um gestor de tráfego que entende de pessoas, porque eu busco me entender e, consequentemente, se eu me entendo, se eu me conheço, eu conheço o meu próximo que é semelhante também a mim. Então, lá em 2019, apareceu a oportunidade, na verdade, você atrai essa oportunidade, você cria as condições, e isso acontece na sua vida por
atitudes que você tomou, sejam inconscientes ou conscientemente falando. E aí essa pessoa, né, que é a Adriana Titânica, entrou em contato comigo e para o mercado digital, né, que ela também era do multinível, na verdade ainda é uma pessoa muito forte do multinível. Não sei se ainda é a maior empresa do Brasil nesse segmento, mas pelo menos na minha época era a da Adriana. A da Adriana, isso. A empresa que eu digo de marketing de rede, né, que eu também era associado nesse sentido. Então, meio que o universo entrelaçou ali quanticamente, né, as nossas vibrações, e eu entrei nesse mercado de cabeça, literalmente de cabeça. Tu foste trabalhar com a Adriana no marketing de rede? No marketing digital. Eu já trabalhava no marketing de rede há, sei lá, que são uns 4, 3 ou até mais anos, não me lembro bem ao certo. Então, isso também, querendo ou não, conectou, porque nós tínhamos ali propósitos em comum. E o mercado tinha começado a mudar, na verdade, o mundo mudou a partir de 2019 para 2020, com o advento, infelizmente, né, da pandemia. Então, fechou tudo, você tinha que se reinventar. Então, nesse momento, eu também olhei e disse, nossa, eu preciso me reinventar até para permanecer nesse mercado. Eu fazia cerca de pelo menos umas 3 ou 4 fontes de renda simultaneamente, né? Era gerente de TI, né, como eu já citei, na Defensoria Pública da União, fazia marketing de rede, vendia produto, dava aula, fazia N coisas. Né? Sempre era aquele cara, e sempre sou, né, aquele cara virado. Preciso fazer algo para mudar a minha realidade. E não só por mudar, mas porque existe uma inquietação. Não sei se você é assim também, Alexandre, mas eu sou inquieto dentro de mim. Eu estou me identificando muito com esse discurso desde o início. Né? Eu percebo que, à medida que tu foste falando, eu comecei a analisar de cara, o Pablo, ele é de verdade. Ele é de verdade, porque, assim, ó, a gente conhece quando a pessoa finge, né? Quando a pessoa está tentando gerar uma performance. Total. Né? E quando o cara realmente é de verdade, porque a tua linguagem, ela não mente, né? Então, isso prova que realmente tu te relacionaste com pessoas, né, grandes desse ramo. E até porque, né, a frase que tu utilizaste, né, eu sonho grande. Isso é uma frase muito habitual, né, para gente que acompanha esses caras grandes do digital. É uma frase muito recorrente na boca deles, né? Inclusive, aquele cara que é o dono do Alphacom, o Evandro Guedes. Sei quem é. Ele em uma das palestras dele eu assisti, ele é perguntado sobre quais são os passos, né? Qual é o passo a passo do sucesso. Então ele fala que primeiro, sonhe grande. Né? Sonhe grande. Então eu já consegui identificar aí essa linguagem, né, nesse cara. Aí o outro é o René Silva, que é o maior palestrante do Brasil. Recebeu o prêmio de maior palestrante do Brasil, né? E também, nos discursos dele, ele fala, o primeiro passo é sonhe grande. Porque assim como o Evandro Guedes, né, que também é muito próspero, principalmente financeiramente falando, eles dizem que sonhar grande e sonhar pequeno gasta a mesma energia, dá o mesmo trabalho. Então, vendo isso no teu discurso, eu vejo que realmente, olha, esse cara conviveu realmente nesse ambiente, né? E aí, Pablo, o que eu vejo é que tu passaste por muitas situações, né? Por muitos contextos, onde isso gerou muito aprendizado para ti. E aqui na tua descrição da tua biografia, né, tá aí essa tua história como estrategista digital. Então, a primeira pergunta voltada para essa questão da tua trajetória, é claro que a gente vai falar sobre a tua vida, né? Não tem como dividir aqui vida profissional e vida pessoal, porque eu vejo que está tudo mesclado, né? Tua mentalidade também mostra isso, né? Mas quais foram os teus maiores desafios? Como foi que isso começou de fato? Assim, eu digo, na prática profissional mesmo, em termos de executar a tarefa ali como operador. Né? Quais foram os teus primeiros desafios que tu enfrentaste, né, nessa carreira como estrategista digital? E diante desses obstáculos, o que foi que tu fizeste para tu conseguir, primeiro, te manter como estrategista digital, te destacar, que agora tu já tem um destaque muito bom, né? E te desenvolver? Sim, boa pergunta. E ela é respondida com um storytelling, ou seja, uma narrativa, uma história. Então, que acontece? Pegando como gancho o que eu estava falando, justamente para ligar os pontos, você só consegue conectar os pontos olhando para trás, então preciso falar um pouquinho do que aconteceu, né, lá atrás, nesse sentido. Então, vamos acessar um pouco o passado, nesse momento, o cérebro.
Então, lá em 2019 para 2020, aconteceu disso, de o universo conectar, eu e a Adriana Titânica, e porque ela tinha o intuito de entrar no digital, de cabeça mesmo. Até então, ela fazia umas lives e tudo mais, tinha um engajamento muito bom, porque ela é uma pessoa extraordinária, fora da curva. Sim. Isso é totalmente Já inegável. acompanhei o perfil dela, realmente. Pois é, você sabe disso, e eu convivi, né, pessoalmente com essa pessoa. Então, Ela é muito agitada, né? Muito, demais. Tudo muito rápido, né? Você tem que tomar energético todo santo dia para acompanhar a performance daquela mulher. É fora da curva. Então, o que acontece? Nesse mesmo período, concomitantemente a isso, né, eu já vinha estudando, né, e tudo mais, então nós fizemos uma call, né, para alinhar os pontos, para alinhar princípios e valores. Eu me guio sempre, né, claro que antes eu não tinha esse conceito, mas você vai aprendendo, que no teu mundo, na tua vida, na tua história, você tem que se associar com pessoas, não por dinheiro necessariamente, o dinheiro faz parte, ele é necessário, ele é fundamental para determinadas, vamos assim dizer, finalidades, mas a minha história tem me dito o seguinte, que eu devo me associar com pessoas que tenham princípios e valores alinhados com os meus. Sim. Então ela tinha isso, nós alinhamos ali e no mesmo dia nós fechamos uma sociedade. Nesse mesmo dia, isso online, tá? Fiz uma call com ela, depois, na madrugada, levantei um site, enviei para ela e disse, é isso, é aqui, achei, vamos lá. Então, ela precisava de uma pessoa para lançar, literalmente, ela no mercado digital. E eu já vinha estudando, né, isso, já vinha inquieto, já vinha percebendo a mudança do planeta, né, tudo que estava acontecendo. Então, eu já acompanhava o Érico Rocha, imagino que grande parte das pessoas já sabem, né? Ou sabe, se já não receberam um anúncio do Érico Rocha, né? Famoso 6 em 7, né? Então, eu também, né? Até pelo fato de ser da área digital. E aí já vínhamos construindo a parte de infra, que a gente chama infra, é infraestrutura. É site, é estrutura de tráfego, de e-mail marketing, né, anúncios, tudo que vai ser necessário para que uma campanha aconteça. No caso do mercado digital, necessariamente um lançamento, certo? Sim. Ou vários lançamentos e tudo mais. Então, já vinha construindo isso e uma bela noite ela perguntou, Pablo, para realizar esse lançamento aqui, né, para a gente fazer... uma nota aí, um número de 0 a 10, uma nota de 0 a 10. Qual você daria para vir para cá? Ela mora em Fortaleza, tá? Para vir para cá, para a gente para nós fazermos esse lançamento presencialmente, porque eu imagino que vai ser melhor, é claro, incontestável, né? Presença ali. Aí eu disse, bom, de 0 a 10, 11, tá? Só me dá um tempo para que eu dê liquidez em tudo que eu tenho aqui, carro, móveis, né, peça de emissão de onde eu trabalho, converse com a minha equipe de marketing de relacionamento, que eu já tenho construída, eu era a Safira na empresa, né, para quem já passou por esse mercado sabe do que eu estou falando mais ou menos, que são os patamares, né, que a pessoa chega, conquista já resorts, viagens, essas coisas, e o dinheiro ali que também, né, é interessante, é necessário, né. Então eu disse, 11, só me dá um mês para que eu faça tudo isso, execute e parta para aí. Literalmente. Por quê? Eu queria queimar a ponte. Você largou tudo? Tudo. Queimar a ponte. Então, existe, né, vamos assim dizer, essa frase, né? Eu vou queimar a ponte, que é para não dar possibilidade de voltar para a CLT. Mas não passava pela tua cabeça e se der errado? Não. Tipo, eu vou fazer um teste, mas eu vou deixar aqui uma parte para se de repente der errado lá eu voltar e ter alguma coisa aqui. Não, sabe por quê? Porque se eu pensar que eu tenho um plano B, ele sempre vai me atormentar ali. E ele vai me levar para o comodismo. E eu não queria comodismo. Eu sabia do meu potencial, eu sei do meu potencial. Hoje eu sei quem eu sou muito mais do que antes. E amanhã eu vou saber muito mais do que hoje, porque é uma questão de evolução, né? A evolução é uma constante que por si só ela não se detém. Então sempre ela está evoluindo. E aí eu não queria ver essa possibilidade. Então o que eu fiz? Eu queimei todas as pontes. Por quê? Até então tudo bem, trabalhar de CLT, né? Eu respeito e tudo mais, só que eu queria liberdade. Eu queria fazer o meu horário. Não quer dizer que você, quando entra no mundo do empreendedorismo, e eu já empreendia com marketing de rede, você não vai trabalhar. Muito pelo contrário, engana-se. Né? Ledo engano quem pensa que não vai trabalhar, porque tem a primeira fase da sua empresa. E o sucesso ele leva cerca de 10 anos para acontecer. Não é do dia para a noite. Esse negócio do dia para a noite, se você vê um outro ali, é um caso muito isolado. Mas não acha que vai acontecer a mesma coisa com você. Então, eu literalmente queimei as pontes e aí eu viajei para lá. E no momento que eu cheguei lá em Fortaleza, né, no apartamento dela e tudo mais, aquele negócio
nossa, tudo pomposo, né? Apartamento de 5 estrelas, no melhor bairro de Fortaleza, a praia lá embaixo, um monte de piscina. O Pablo Marçal, que talvez você conheça, né? Conheço, quem nunca recebeu um anúncio, né, do Pablo Marçal Pega o Código, estava lançando o primeiro reality show do Brasil, o La Casa Digital. La Casa Digital, Isso. sim. E chegando lá, nós vimos essa oportunidade, porque nós estamos sempre com a antena parabólica ligada para as oportunidades. Foi o primeiro reality show do Brasil. Primeiro reality show do Brasil. Foi ele que fez. E aí ele reuniu ali na casa, né, com o Marcos Paulo, né, para quem conhece o mercado digital, vai ligar os pontos, e fizemos um vídeo, né, que tem esse processo de seleção, tem um vídeo para enviar, a equipe analisa, tal, seleciona e os participantes são compostos ali, os 12 que sejam, né, 12, 13, enfim. E aconteceu de ela ser uma das participantes. Então, eu cheguei lá para fazer o lançamento dela, acabou que ela foi para um lançamento maior, onde ia acontecer um movimento bem mais estruturado, Brasil, nível Brasil. Ele reunia o quê? Cerca de, 40 mil pessoas, se eu não me engano, numa live. Eu acho que é isso mesmo, que ele reunia literalmente. Sim. E lá, né, eles fizeram, o reality show era para aprender, né, as profissões do mercado digital, que inclusive é o nosso assunto, né, hoje nesse sentido também. Ver que uma coisa está conectada com a outra, não tem como separar. Com certeza. É tudo basicamente um mais do mesmo, em outras palavras. E aconteceu de ela ir para lá, fazer o lançamento, fez um lançamento lá, validou um produto dela, e eu aqui no background, disse, não, esse negócio precisa virar mais. Cara, eles conseguiram abrir o carrinho ali em 10 minutos, fizeram 10 mil reais. Como assim? Então, 10 mil reais em 10 minutos? Peraí. Aí, aqui fora, eu tenho um parceiro de negócio que me acompanha até hoje, o Ravel Pimentel. Tá, Ravel Pimentel. Excelente profissional, designer, também faz edição de vídeo. E aí eu disse, cara, vamos dobrar esse faturamento aqui, sem tráfego, sem nada, só na unha. Consegue modelar essa página aqui, essa LP, landing page, né, que é a página de venda? Consigo e tal. Modelou, acabou que nós dobramos esse faturamento. E aí, quando ela saiu do La Casa Digital, que a história, de fato, deslanchou, ou seja, começou. Então, nesse momento, né, eu diria que no momento que eu tomei a decisão ali, né, de fechar uma parceria e vendi todas as coisas, aconteceu. Né, mas o processo em si que me trouxe até aqui, por exemplo, agora. Então, de lá para cá, aconteceram, N coisas. Né? Já passei pelo mercado de afiliados, dropshipping, e-commerce também, faço tráfego para e-commerce. Acabo que você acaba entendendo todos os processos ali de um funil de venda, da parte de vendas e tudo mais que você possa imaginar. Então, tem uma jornada... Né, esse mercado de afiliado, dropshipping, tu passaste como gestor? Não, literalmente como a pessoa que faz tudo. Entendi. Ou seja, quando você vai falar desse mercado, ou desses mercados, né, que envolve o mercado digital, de uma forma em geral, vamos pegar aqui, por exemplo, o mercado de afiliado. Né? O mercado de afiliado, você entra numa plataforma que tem produtos, né, se afilia a um produto, seja ele físico ou online, que se diz infoproduto. Né? Então, você cria uma estrutura própria, como afiliado, precisa ter estrutura própria, senão você não tem escala, certo? Sim. E aí você também vai fazer essa parte de infraestrutura, site, gestão de tráfego, criação e elaboração dos criativos, nem que não seja você, mas você vai delegar. E você vai precisar ter o conhecimento para dizer isso aqui está bom, isso aqui não está bom. Para saber cobrar, em outras palavras. Entendi. Né? Então, o mercado de afiliado é mais por esse lado. O dropship também é basicamente, você monta uma operação, né? Desde criar a loja online, cadastrar os produtos, fazer a copy, fazer a questão da estratégia do tráfego, né? Fazer os criativos, levantar campanha, começar os primeiros testes, depois começar a delegar, seja para alguém, fazer o serviço ali de venda, as coisas mais operacionais e você cuidar mais do estratégico. Então, você vender o produto do outro também exige que você monte uma estrutura como se fosse um negócio próprio. Totalmente. É como se fossem menores empresas com uma empresa maior ali nesse sentido, entende? Então, claro, existe o mercado de afiliado mais simples? Existe. Só que, se você for pensar pequeno, como você já disse, é o mesmo trabalho de pensar grande. Então, para que eu vou entrar num negócio só para eu trocar 6 por meia dúzia? Não compensa muito, sabe? Claro, você vai ter mais liberdade ali, talvez dê um boom em algum outro movimento, porque, de fato, o mercado digital ele veio para facilitar que pessoas comuns possam fazer dinheiro por meio da internet. Ele veio democratizar. Democratizar, perfeito, Alexandre. Interessante. Democratizar. Interessante. Cara, eu sou muito fascinado
pelo digital. Tanto que esse é um dos meus principais objetivos, né, de vida. Inclusive, eu já tenho um tempo que eu tô buscando desenvolver nessa área, né? Agora eu tô realmente, já tive alguns resultados e hoje eu estou realmente cada vez mais interessado. E eu vejo que é muito amplo, né? É muito amplo. Quando a gente fala, a gente usa o termo mercado, né? Mercado digital, ou melhor, marketing digital. Muita gente, pela questão do desconhecimento, acredita que é apenas uma profissão. Total. Só que não, né? Na verdade, se a pessoa está dentro do mercado digital, ela tem uma infinidade de opções. Demais. Eu, quando voltei aqui para Santarém também, lancei um curso, se chamava Social Media. Então, quando você entra nesse mundo, você vai entendendo que só com tráfego não faz sucesso, tá? Não vende só com tráfego. Precisa passar pelas etapas do marketing, né? Então, vamos assim dizer, pelos profissionais, em outras palavras. Sim. Então, quando você vai, por exemplo, fazer tráfego para um e-commerce, que eu faço, você precisa que essa loja, né, ou essa empresa, ela tenha um perfil no Instagram. Quem é que cuida desse perfil do Instagram, as redes sociais de uma forma geral? É um social media, né? O social media, a pessoa que vai fazer a gestão das redes sociais. Legal? Quando você precisa, literalmente, ali de escrever alguma coisa, um texto persuasivo, né, que nós chamamos de copy, nós precisamos de um profissional copywriter, ok? Aquela pessoa especializada em vender por meio de texto, de imagem, mas ele é a pessoa que cria a narrativa de um lançamento, de uma empresa, do marketing, de uma forma em geral, né? Então, quando você vai pensar em loja digital, você vai precisar de alguém que entenda como construir uma loja. Então, por exemplo, eu naveguei no mercado de dropship no meio do tiroteio, que foi no meio da pandemia também, tá? A pandemia se estendeu. Sim. E foram 3 meses no mercado de dropship, no pior momento que você possa imaginar. E foi o momento, inclusive, que a China fechou, que é de onde vinham, né, e vem, né, os produtos, literalmente falando. Então, se o fornecedor fechou, as pessoas que estão aqui vendendo vão fazer o quê? Vão quebrar. Então, foi a primeira vez que eu quebrei nesse sentido no mercado digital, e isso isso é comum, não é normal, mas é comum quem entrar no mercado digital, até porque eu não tinha necessariamente a base, eu não fui programado para isso. Eu fui programado para o quê, Alexandre? Eu fui programado para trabalhar numa empresa, para uma empresa. Eu fui programado a tirar notas boas, eu fui programado para entrar numa faculdade, né? Eu fui programado para passar num concurso público. Eu fui programado para isso. Agora tá bom, vamos parar de falar de mim, agora vamos falar de você. Boa. Então, acabaste relatando aí praticamente. Eu acredito que muita gente se identifica, né? Sim, entendi. Com esse digamos termo. assim, esse termo, né? As pessoas se conduzem, a maior parte das pessoas na sociedade se conduzem numa vida onde se busca segurança. E principalmente aqui no Brasil, o que a gente entende por segurança é você prestar um concurso público, né? Então, você tem que prestar um concurso público, você tem que ser uma pessoa exemplar na escola, você tem que aprender muito português, matemática, química, física. Ali, você tem que se esforçar muito para passar em um vestibular, né? Sim. E depois que cursar essa faculdade, você, digamos assim, o sonho sendo realizado e a segurança sendo cada vez mais assegurada, né? Mais estabelecida. Só que quando a pessoa termina a faculdade e vê que não é bem assim como foi ensinado para ela, né? Ou melhor, eu gosto de usar a palavra ideologizado, né? Ele vê que não é daquela forma como ele foi ideologizado e o desespero bate. Sim. Né? Então, eu acredito que já a maioria das pessoas já vem com essa mentalidade. E como é que tu fizeste para, eu não sei se eu posso usar esse termo, combater isso? Certo. Tudo que você combate, cresce. Então, não combati. Eu pensei simplesmente diferente. Sim. É questão de foco, né? Então, se eu pensar aqui no negativo, vai expandir o negativo, né? Sim. Se eu pensar no positivo, vai expandir o positivo. Se eu pensar no problema, o problema expande. Então, se eu combater o problema, então eu vou pensar na solução. Como eu falei lá atrás, desde muito cedo, eu já era uma pessoa inquieta. Então, essa questão da programação, eu já começava a ter, vamos assim dizer, lampejos, né? Insights, de que eu dizia, não, isso aqui não está certo, não é possível, vou ficar trabalhando e tal, legal, fui programado. Eu sempre fiz bem feito o que eu me propus fazer. Então, se eu entro no negócio, eu realmente entro.
eu não me envolvo, eu me comprometo. É diferente, tá? Então, desde cedo eu já tinha essa mentalidade, né, mais aberta e tudo mais. Só que eu estava o quê? Inquieto. E aí eu fui buscar o quê? Conhecimento. Então, o conhecimento, como, né, o autor diz, ele liberta. Literalmente, sim, o conhecimento liberta. É verdade. O conhecimento ele faz você elevar o seu nível de consciência, que é você começar a olhar de cima o que você é e o que as pessoas programaram você para ser também. E aí você começa a ter uma visão de um outro ponto de vista, que ainda assim é de você, porque é como se você fosse o observador de você mesmo. Tá? Esse é um assunto, sim, um pouco complexo, mas é interessante citar, porque a partir do momento que eu comecei a ter essa percepção, justamente isso, essa percepção, eu entendi que eu precisava adquirir novos conhecimentos para ter novos resultados. Eu não estava satisfeito com os resultados que eu tinha. Aliás, perdão, eu estava feliz, mas nunca satisfeito. Então, você precisa estar feliz. Se você tem isso, se você tem aquilo, você acha que tem pouco, cara, olha para o Oriente, olha a guerra, olha isso, olha aquilo. Então, você está muito bem. Principalmente aqui no Brasil, diga-se de passagem, né? As pessoas, quando vêm me relatar um problema, eu digo, cara, só liga a TV, né? Eu não assisto TV tem cerca de 20 anos, mas liga aí e vê como é que está o Ocidente ali, o Oriente, esses lados aí onde as pessoas vivem em guerra, né? Não tem um dia de paz, literalmente. Todos os teus problemas vão parecer minúsculos, certo? Então, olha para isso aí. E tendo essa percepção que eu precisava elevar o meu nível de consciência, então o que eu comecei a fazer? Ler. Ler bastante. Leitura. Podcast, leitura. Audiobook, tudo que você possa imaginar para ter esse conhecimento, trazer novos conhecimentos para gerar novas possibilidades. Então, isso começou a me possibilitar pensar diferente. As pessoas têm medo de pensar diferente, né, de um grupo social, pelo medo da exclusão, que é a questão do pertencimento. Elas querem pertencer àquele grupo. Só que eu participava de grupos, né, seja religioso, coisa do tipo, e eu não conseguia mais me encaixar ali, porque eu tinha pensamentos grandes, enquanto as outras pessoas estavam com pensamentos um pouco, vamos assim dizer, menores, presos ali naquela caixa, onde elas diziam, não, daqui eu não posso passar, porque é errado. E aí eu me perguntava, mas o que é errado, se não um ponto de vista, nesse sentido, desde que você não infrinja princípios e valores, tá? Então, foi isso que me fez expandir a consciência. E eu, particularmente, tá, Alexandre, ainda não encontrei outra forma de expandir a consciência. Claro que tem a questão da experiência em si. Só que antes de você ter uma experiência, você precisa ter o insight para buscar. E aí vem a parte do adquirir o conhecimento, né, que vale mais do que o ouro e que a prata, inclusive. Sim, inclusive, eu acho que eu já falei isso aqui em outro episódio. Albert Einstein ele já dizia, né, que a mente que se abre a uma nova ideia nunca mais retorna ao seu tamanho original. Né? Então, essa questão de expansão de consciência eu levo muito a sério, cara. Na verdade, isso faz parte também da minha trajetória de vida, né? Eu acredito que muitas pessoas elas não estão melhores em termos de qualificação profissional, né? Saúde, produtividade, porque não tem o conhecimento. E não é que a pessoa não tenha oportunidade de ter o conhecimento. Muitas vezes eu utilizo o termo preguiça mesmo. A pessoa é muito preguiçosa, né? Muito preguiçosa e ela acaba não tendo acesso. Porque, olha, eu assisti um vídeo esses dias lá no canal no Instagram da Elaine Orives. E lá o cara dizia assim, o rapaz que estava falando no vídeo, né? Ele dizia que é incrível como a sua frequência ela aumenta à medida que o seu conhecimento aumenta. Né? Então, o conhecimento ele tem o poder de elevar a sua frequência e de mudar a sua realidade. Tanto que teve um dos meus lançamentos, aquele lançamento que a gente fez, que tu me ajudaste a trabalhar, sim, chamado Semana do Mind Shift, né? Então era o que? O Mind Shift ele representava justamente essa ideia de a aquisição de conhecimento que gera transformação de vida. Só para ressaltar para as pessoas, Mind Shift é mudança de pensamento. Sim, Mind Shift é mudança de pensamento. Então, cara, eu sou tão, não vou dizer obcecado hoje, mas eu fui muito bitolado já com isso, de tentar, quase que isso se torna um legado na minha vida, tentar e me esforçar a fazer de tudo para que o outro entenda que é preciso adquirir conhecimento e conhecimento de qualidade para que possa ter mudança de realidade de vida. Tá, você falou uma coisa que, olha só, você forçar o outro, vamos até assim, sim, né, sim, forçar o outro, exatamente. Forçar o outro.
Só que nós precisamos entender que cada pessoa ela está num momento da evolução dela. Sim. Então, talvez não seja aquele momento dela, porém é o momento das outras, ou de outras pessoas. Quando a gente fala que o fulano ou ciclano ele está com preguiça, né, na verdade ele está com falta de estímulo. E se nós formos mais profundos ainda, analisar, ele está com falta de vitamina. Isso é mais simples do que Sim, possa sim. É a base, imaginar. é a base, sim, a base. Mais simples do que se possa imaginar. Eu sou uma pessoa que também, eu tenho a vida profissional, né? Tenho esse desenvolvimento aí do posicionamento no digital e tudo mais, só que desde cedo eu entendi que eu preciso cuidar do quê? Do meu corpo. O veículo. Porque o veículo, com Sim. ele que eu vou correr aqui nesse plano 3D, né? Mais rápido ou mais devagar, ou simplesmente vou travar o motor. Então, quando eu descobri isso, eu comecei a pesquisar, como eu sou uma pessoa ávida por conhecimento, o que eu vou fazer? Vou entender? O que eu preciso fazer para curar isso, para curar aquilo, para resolver esse problema? E depois que eu almoço, eu fico com sono, como é que eu posso contornar essa situação? E eu fui entender e descobrir, conhecimento liberta, né? Que parte do meu, vamos assim dizer, da minha falta de autoestima, né, de desejo e tudo mais, era questão de vitamina. Seja uma vitamina B12, para quem não come muita carne, principalmente vegano, né, que gera uma deficiência ali e ocasiona uma depressão da vida. Né? Sim, Também nesse sentido. Ou você não toma um magnésio, que a nossa terra, o Brasil, né, ele não tem vulcões. Então, o magnésio é rico onde tem o quê? Atividade vulcânica. E a gente não suplementa isso. Uma vitamina A, uma vitamina B, uma vitamina K para os ossos. A D ninguém pega sol porque acha que é um problema pela questão da mentalidade, porque foi educado que se você pegar sol, você vai pegar um câncer de pele ou coisa do tipo. Só que o sol do meio-dia é o mais energético e mais necessário que você pode pegar. Sol do meio-dia? O sol do meio-dia, certo? O sol do meio-dia. Tanto é que, por vezes, quando eu vou para a academia nesse intervalo de tempo, o que eu faço, cara? Só para aproveitar esse momento, eu venho andando e pegando o sol de meio-dia, Mas aí, 1 hora, 2 horas. No protetor solar, com a roupa por cima? Me diz o seguinte, Alexandre, nossos antepassados, eles tinham protetor solar? Eles não tinham protetor Era só solar, roupa, eles tinham né? câncer, eles tinham essas doenças que hoje nós temos? Não, basicamente não. Então, o que acontece? De fato, as crenças que foram instaladas, né, no nosso mindset, eles programam a nossa forma de pensar hoje. E, inclusive, ditam as nossas verdades absolutas, entre aspas. Então, claro que a minha avó também me disse isso. Claro que minha avó disse, faz isso, faz aquilo, só que a minha avó também, ela me educou a comer e, ao mesmo tempo, beber água no almoço. E nós sabemos que isso atrapalha a digestão de uma forma absurda. Sim. Tanto é que toda vez que eu vou num restaurante, as pessoas oferecem um líquido para mim. Né? Eu digo, quando a gente come, a gente não bebe. Tá? A não ser que seja, sei lá, uma limonada sem açúcar, coisa do tipo, perfeito, que vai ajudar na digestão, né? Vai ajudar na digestão porque é ácido, né? E vai sopa? entrar em contato. Oi? E a sopa? A sopa? A sopa a sopa especifica melhor aí. Não, porque quando a gente come, a gente não bebe. Ah, entendi. Isso é uma pegadinha. Ou seja, Alexandre, não tem como desconectar uma coisa da outra. Então, o nosso corpo é o nosso veículo, a gente precisa cuidar. Essa questão da preguiça, ela é falta de disposição, falta de vitamina, falta de propósito na vida. Então, quando você não tem um propósito também, que é uma questão de mentalidade, você não se estimula a fazer nada, nem tomar uma ação necessariamente. Ponto. Interessante, sabe por quê, Pablo? Porque a gente que compartilha dessa mesma mentalidade, a gente consegue entender primeiro que sem isso a gente pode até crescer no nosso negócio, crescer na nossa área, pode, mas não vai atingir patamares que outras pessoas que cuidarem desses pilares vão atingir. Né? Isso aí é um fato. Né? O segundo ponto é que realmente o conhecimento está muito atrelado a isso. Está muito atrelado a isso. Ou seja, uma frase que diz assim, que não ler é muito perigoso, porque te obriga a acreditar no que outros dizem. Então, o que acontece? Existem formas de você adquirir conhecimento, né? Só que eu acredito mesmo que a leitura ela é a mais tradicional e ela é a mais potente. Né? Porque por exemplo, vídeos. Hoje em dia, tem gente que troca leitura por vídeo, né? Só que nos vídeos você não vai encontrar tudo.
né? Tudo que, por exemplo, você pega uma pessoa que, eu vou fazer aqui um vídeo sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Sim, o cara sim. pode fazer o vídeo Ali, por só. mais bom que seja, né? Por melhor que seja o vídeo, só que ele não vai conseguir, você não vai conseguir ter acesso a tudo que você terá acesso caso você leia. Sim. Né? Então, nesse sentido, eu busquei também explorar muito a leitura, né? Bastante mesmo. E depois desse processo, quando eu entrei naquele estágio de criar minha mentoria, eu resolvi colocar como primeiro passo você se ater aos pilares, né? Que entre os pilares da minha mentoria estão o sono regulado, a hidratação, né? A água regulada, atividade física, alimentação, e aí depois vem a terapia propriamente dita. Por quê? Porque eu consegui observar, lendo alguns autores, fazendo referência a isso que você trouxe, né? Que o indivíduo ele chega com ansiedade, com depressão, com problemas psicossomáticos na terapia, e grande parte dos problemas dele, né, grande parte dos problemas que essas pessoas trazem, por incrível que pareça, linkando com o que tu falaste, é resolvido digamos assim, regulando esses pilares. Né? Inclusive o próprio Pablo Marçal também, nas primeiras mentorias dele, ele ensinava muito isso. Então, eu criei essa mentoria, né? Com base nos artigos e nos livros que eu li. Só que hoje não, eu acho que tem uns 2 meses que eu estava assistindo um podcast do Pablo Marçal, de vídeos muito antigos dele. E lá ele já falava, né, que se você quer realmente mudar de vida, você tem que se ater aos pilares, que são ele chama inclusive que são os pilares da vida, né? Beber água, comer bem, né? Se exercitar, dormir bem e cuidar do estresse. Então, quando a gente se atém a esses pontos, mesmo que a gente não dê o devido valor, a gente consegue ver essa mudança ocorrer, né? Então, quando eu ouço tu falando isso, parece me dar assim, uma confirmação, uma alegria, porque realmente não tem para onde correr, a gente precisa tratar desses pilares, né? E aí, Pablo, com relação a todo esse contexto, existe alguma situação que tu tenha passado que marcou a tua trajetória profissional e também pessoal, e quais foram os teus maiores aprendizados com relação a essa situação? Porque eu acredito, né, que todo indivíduo de sucesso, profissional de sucesso, ou então a pessoa mesmo que conseguiu ser bem-sucedida, até mesmo nos pequenos planejamentos da vida, ela tem na sua história de vida, na sua trajetória, algo que marcou e que ela vai carregar o significado que todo aquele processo gerou para, sei lá, para ensinar, para, quem sabe, até mesmo evitar que essas situações ocorram novamente. Tem alguma especificidade dessas na tua trajetória? Olha, levando ali pelo lado do cinema, né, Hollywood, sempre o primeiro filme é melhor do que todos os outros que virão. Isso é um fato. Por quê? Porque é o primeiro desafio, você não sabe como fazer. Tá? Então, se nós formos pegar aqui, se eu for pegar aqui uma cena, um episódio, vamos assim dizer, né, da minha jornada, foi o primeiro episódio, que foi aquele momento que eu me desafiei e eu fiz um negócio que a gente chama, né, de all-in. O que é o all-in no poker? Eu aposto tudo. Acabou? Não tem volta. É isso aqui. Então, eu, sim, hoje, mas nem tanto, porque eu adquiri muita sabedoria nesse processo também, né? Porque fazer um all-in e não saber o que você vai encontrar é um risco. Só que a vida é um risco. Não isente esse processo a questão de que você vai tropeçar, que você vai cair, que você vai sofrer. Isso é natural. Isso é comum. Isso é da vida. Tá? Isso faz parte do aprendizado. Quem não cai, não aprende a andar. A criança, ela cai cerca de 1000 vezes, se eu não me engano, segundo a pediatria, para então aprender, de fato, a andar e correr depois. E depois de grande, você ainda tropeça nas pernas. Né? Então, poxa, isso vale para qualquer coisa também. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Tem pessoas que têm esse medo de errar. Eu tinha muito o medo de errar porque tinha uma programação, eu tinha um mindset fixo.
Trabalha, CLT, salário, tudo programado. Sim. Era tudo certinho nesse sentido. Eu disse, cara, tá na hora de ser um pouquinho... Enrijecido. um pouco menos certinho, né? Vamos começar a arriscar aqui. E o que eu fiz? Eu já comecei com carrão de cena. Eu já comecei arriscando literalmente tudo. Então, o primeiro movimento, que foi esse, né, que eu citei lá atrás, de entrar no mercado digital já com uma especialista, né, uma pessoa grande do mercado, Sim. e eu começando ali, imagina a quantidade de energia que eu tive de despender para passar por uma coisa chamada curva de aprendizagem. Ou seja, coisas que uma pessoa talvez levasse ali meses, eu tinha que aprender em uma semana. Quiçá em um dia para fazer no dia seguinte, que aconteceu diversas vezes. Então, aprendi uma estrutura de campanha para levantar no outro dia, aprendi a criar um site para levantar o site no outro dia, aprendi isso para fazer no outro dia, porque o ritmo foi muito intenso, porque a intensidade, ela distorce o tempo, ela encurta o tempo, inclusive. Então, a intensidade foi muito grande. Eu passei por todos os setores, né, que um lançamento passa. Desde gravar o produto, gravar mesmo, câmera, celular, microfone, luz, iluminação, editar esse produto, subir esse produto na plataforma, seja qual fosse, né? Preparar a estrutura de tráfego nesse sentido também. Landing page, claro que eu contava também com a ajuda do Ravel, né? E lá, especificamente, mais na parte administrativa, né? Com mais 2 pessoas também. Nós chegamos a contratar estagiários, ou seja, montamos um escritório depois. Mas, num primeiro momento, isso aqui é desse jeito, você vai ter que fazer, nós vamos fazer. E eu nunca disse não. Eu disse, dá para fazer. É um grande desafio. Dá para fazer, E por vezes você nem sabe como, porém você sabe que tem um potencial de executar aquilo. Então, não saber como fazer uma coisa não te impede de fazer aquilo, porque você vai ser o primeiro. Então, o primeiro momento no mercado digital foi o mais desafiador nesse sentido, que me trouxe, eu diria, a bagagem para os próximos, que a gente chama de know-how, né? Saber fazer. Então, pelo fato de eu ter entrado ali no meio do tiroteio, a Adriana sempre usa uma frase que é tiro, porrada e bomba. Literalmente falando, você está no campo de batalha, né? E eu sou um taurino, e como todo taurino, ele não foge de trabalho, ele trabalha demais. E ele não acha ruim isso. Então, eu fui com essa mesma mentalidade, executando tudo que eu precisava executar. E precisa fazer isso, me dá para cá. Precisa fazer aquilo, me dá para cá. E como era que tu fazia para... Quando tu não sabia de algo, não sei como fazer isso aqui, como era que tu buscava o recurso para conseguir executar? Basicamente, buscando quem sabe fazer. Quando você não sabe como fazer, quando você não sabe o como, você vai atrás de quem sabe fazer. Então, inclusive, fiz mentoria com um dos gestores de tráfego do Pablo Marçal, que é o Gui, a gente chamava ele de Gui, que é Guilherme, em outras palavras. Ali naquele momento desafiador, levando bloqueio, conta de anúncio, Facebook Ads, tiroteio para todo lado, no meio do lançamento, eu disse, tá, isso aqui eu ainda não sei fazer com maestria. Então, preciso ir atrás de quem sabe fazer, um mentor. E aí eu fui, né, contactei ele, paguei a mentoria, eram 6 sessões, fiz só 5, eu disse, não, daqui já dá, vou tocar a bola para frente. Fizemos o lançamento, executamos e ROI positivo. Eu já vi muito o Pablo Marçal, assisto bastante o Pablo Marçal, né? Hoje eu tô muito na vibe ali do Paulo Vieira. Sim. O Paulo Vieira também, ele é quase que o mesmo caminho. Mas tanto o Pablo Marçal quanto o Paulo Vieira, quanto o Wendel Carvalho... Sim, conheço. Já fui no Protagon do Wendel Carvalho. Sim, o Protagon. Eles partem do princípio de que decisões precisam ser tomadas de forma rápida, né? Então, tu já te viste em alguma situação, né? Eu digo nesse contexto aí, nesse contexto lá com a Adriana Titânica. Sim. Chegou a ocorrer de você ter que tomar uma decisão muito rápido, ou seja, uma demanda urgente. Olha, Pablo, aconteceu isso aqui no teu lançamento, eu preciso que resolva rápido. E aí, com base nessa premissa de que quando você não conhecia, você buscava quem, mas com pouco tempo, tendo que agir muito rápido. A todo instante. Todo instante. A todo instante. Caramba. Como é que você vence o medo, né? Porque nessa hora dá um medo. Sim, com certeza. Né? Eu já me coloquei nessa situação. Porque situação. você não sabe fazer, né? Ou a demanda é muito rápida, então precisa de um tempo para executar, mas o momento não diz que você tem um tempo, todo esse tempo. Você tem um mínimo de tempo.
Então, eu aprendi que para vencer o medo, você precisa tomar uma ação imediata de enfrentamento. Ou seja, é quase que não pensar, é só executar. Você enfrentar logo o problema. Porque quem pensa demais começa a procrastinar e aí vem os pensamentos aqui no campo mental e eles começam a atrapalhar você e dizer que você não vai conseguir, que não é capaz ou coisa do tipo. Então, como eu já entendi isso também, eu disse, cara, é simplesmente ter uma ação imediata de enfrentamento e cair para dentro. Igual como eu fiz no primeiro momento. Eu não fiquei pensando, digo, como é que vai ser a minha vida? E depois que eu vender tudo isso, e der liquidez, e se não der certo, ou coisa do tipo, eu digo, não. É só olhar para frente. Não vou olhar para o retrovisor. Não vou olhar para o passado nesse sentido. Entende? Então, com uma ação imediata de enfrentamento, e sim, acontecia a todo instante. E quem empreende também, eu imagino que passa por isso constantemente, né? Precisa tomar atitudes ali que são de forma imediata e necessárias. Então, você não vai fazer o que você quer, o que você deseja, porque é gostosinho. Não, você vai fazer porque é necessário. Acabou. Ponto final. Então, com certeza, tinham muitos momentos, né, de que era necessário tomar uma ação para resolver N problemas. Porque, Alexandre, pensa comigo, nós somos, principalmente quem empreende, nós somos resolvedores de problema. Então, quando você resolve o problema de alguém, você recebe por isso, né? Seja valor, né, ou seja um preço. Quando a gente fala de dinheiro, preço e valor são coisas diferentes. Eu vejo assim, Pablo, que tu entraste agora, né, nesse processo em um ambiente diferente. Certo. Diferente, né? Tu tá te lançando ali no momento da tua viagem, né, quando tu decidiu sair daqui, quebrar as pontes, tu entraste num ambiente novo, né? Ou tu, de certa forma, tu já tinha conexão com esse novo ambiente aqui em Santarém, tu já tinha conexão com pessoas com esse nível de mentalidade. Como foi esse processo? O processo, no caso de ser influenciado positivamente, você diz? Sim, assim, de entrar nesse mundo, nesse mindset. Sim. Primeiro, o que eu gostaria de saber, a princípio, né? Era a primeira vez que tu estavas entrando em um ambiente como esse, né? Okay. Te conectando com a Adriana Titânica, que eu considero ela uma pessoa muito acima da média. Sim. Tá? E aí, depois, né, dessa resposta, eu queria saber se esse ambiente era um ambiente novo, onde é que ficava o medo do fracasso? Isso te acompanhou em algum momento, ou então pelo menos surgiu como uma espécie de assalto emocional? Total, entendi. E tu tivesse que, já que tu estás nesse novo ambiente, se é que tu não tinha aqui em Santarém esse tipo de contato, tá? Entendi. É por isso que eu precisava da primeira resposta, mas eu vou logo lançar a segunda pergunta, né? Já nesse novo ambiente, em algum momento tu tiveste que lidar por conta de olhar para trás, ver o teu antigo ambiente, a atitude, decisão radical de mudança, né, de largar tudo e viajar. E agora ter que lidar com, além das dificuldades rotineiras, né, desse trabalho que é muito exigente, ter que lidar com o medo do fracasso em algum momento? Vamos começar do começo, né? Sim. Aqui, antes de entrar no mercado digital, eu já tinha mentalidade de empreendedorismo. Então, já fazia multinível, marketing de rede, em outras palavras. Sim. E esse mercado, ele é uma fase. E ele é uma escola. Uma escola para quem quer aprender a empreender. Para quem foi programado, né, a ser o tradicional, levar o tradicional ali, a CLT, e tá tudo bem, né? Tem quem fique feliz com isso, né? E já essa questão do empreendedorismo, eu já vinha me reprogramando. A palavra certa é essa, eu já vinha me reprogramando. Legal. Então, assumi ali, tomei a decisão de assumir o desafio. Então, pulei para dentro. E agora, se der errado ou se der certo? Na verdade, Alexandre, existe um negócio chamado ambiência. Então, sim. O ambiente, em outras palavras, ele é mais preponderante do que, por exemplo, a genética. O ambiente, ele influencia muito mais do que qualquer outra coisa que você possa imaginar nos teus resultados e na tua forma de pensar. Sim. Certo? É como se você pegasse, por exemplo, uma águia e colocasse num galinheiro. A águia criança, pequena, né? Uma águiazinha jovem ali. Coloca num galinheiro. Essa águia, ela vai ciscar o chão, ela vai ser uma excelente caçadora de minhocas, só que ela não vai saber voar, porque galinha não voa. Ela imita e tenta voar, mas ela não consegue. Ela vai cacarejar e tudo mais. Então,
O que eu quero ressaltar com isso? O ambiente. Que uma águia pode se transformar numa galinha se ela estiver no ambiente errado, certo? Então, uma vez que eu caí para dentro, literalmente de cabeça, para um novo ambiente onde as pessoas não pensam em fracasso, esse assunto ele não existe. Sim. Na cabeça das pessoas que estão vibrando nessa frequência, certo? Então, lá não existia essa possibilidade, não existe essa possibilidade. Dessa maneira, como qualquer programação, ela leva um tempo para reprogramar. Só que eu já vinha com a minha reprogramação, né, ali, vamos assim dizer, em curso, e lá simplesmente eu fortaleci isso. Então, é uma fortaleza, simplesmente, você não olha para trás, não existe dar errado, porque o que é dar errado, Alexandre? É desistir. Deu errado. Agora, quando você não desiste, não deu nada de errado, tá bom? Não deu nada de errado. Não, tu pegou o código agora? Tu conseguiu pegar esse código? Cara, que forte. Que forte essa resposta do Pablo agora, olha. Eu vejo que a gente tá com uma audiência boa aqui, né, cara? Sim, eu vou já dar uma lida aqui nas perguntas. Inclusive, eu quero usar esse tempo aqui para agradecer vocês que estão acompanhando a gente aqui desde o início, tá? Façam perguntas, caso vocês tenham interesse. Eu vejo que o assunto ele está realmente sendo relevante, né? Aqui o Jussier Oliveira, ele comentou: conhecimento é a chave para a evolução da alma. Aprender é crescer, crescer é evoluir. Sabedoria é o caminho para a iluminação, certo? Esse aqui acredita na lei da atração, né? Como você saiu... Tá, como você saiu dessa alienação cultural? E ele explicou, inclusive, né? Acho que essa pergunta foi anterior, né? Eu posso dar uma dica para ele? Sim. Porque, assim, é muito simples você falar que... Legal, né? O conhecimento liberta, leia livros, mas quais livros? Quais assuntos? Você vai ler ficção? Ficção não é realidade, tá? Então, o que eu preciso entender? Hoje eu falava para um mentorado, que eu tenho mentorado também, um sistema de mentoria, certo? Você sabe disso. Sim. E aí ele dizia o seguinte: Pablo, eu sei o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer, eu sei como fazer, mas eu não faço. Aí eu disse o seguinte: estuda, pesquisa sobre paradigma, a formação de paradigma e como você pode mudar os seus paradigmas. Porque o que é um paradigma? É um conjunto de pensamentos, de hábitos, em outras palavras. Então, eu tenho o hábito de acordar todo dia com o pé direito, né, escovar os dentes com o mesmo lado das mãos, né, com a mão direita ou esquerda, se você for canhoto, dar tantos passos até X lugar, preparar o mesmo café da manhã e seguir a mesma rotina. Isso é um programa. Tanto é que você nem pensa para fazer isso. Isso roda no automático. Isso, em outras palavras, é um paradigma. E por que eu toco sempre nesses assuntos de mentalidade? Porque você pode saber todo o conhecimento técnico, como é o caso, por exemplo, desse meu mentorado, né? Pode saber como levantar uma campanha, como captar os clientes, como criar landing page, mas não faz. Por que você não faz? Porque você tem um programa que trava você. Ele diz: não, isso aqui é novo, isso aqui vai te libertar dessa segurança falsa aqui, que não existe segurança, tá bom? Nem na CLT, nem em lugar nenhum. A segurança é uma falsidade, certo? Então, a primeira coisa que eu disse, antes de falar de todo esse outro processo aqui, que você tem que fazer o criativo, isso e aquilo, o caos, né, de entrevistas, né, que a gente chama, ali enfim, que eu faço parte do processo, né, ali de vendas, você tem que trabalhar a base. Porque se você não mudar a base, os seus resultados vão ser sempre os mesmos. Um padrão de comportamento habitual, que é o não fazer aquilo, procrastinar, dar uma desculpa mesmo sabendo que tem que fazer. Sim. Quando você vê o dia passou. Então, uma dica que eu daria, né, para esse nosso telespectador, né, estude, com certeza, mas estude as coisas certas. E se eu fosse você, eu começaria por onde eu comecei, tá? E eu estudaria sobre paradigmas. Eu tinha um pendrive, colocava no carro e todo dia, né, eu ouvia aquele áudio, o mesmo áudio. E eu ouvi esse áudio por cerca de 2 anos ou mais, certo? O mesmo áudio sobre essa questão de paradigmas. Porque eu entendi que um paradigma ele é instalado no meu subconsciente por meio da repetição também, tá? Por meio da repetição ou de um forte impacto emocional ou até da reprogramação ali com relação à hipnose, tá? Que é um assunto mais profundo.
Então, quando eu percebi isso, eu disse, preciso mudar essa chavezinha aqui, eu preciso entender sobre paradigmas, porque eles governam a minha vida. 95% pelo menos da minha vida é governado pelo automático. Eu não fico pensando como dirigir o carro, eu já sei, acabou. Está instalado no meu subconsciente um paradigma, um drive mental, em outras palavras, que executa aquela tarefa automaticamente. Cara, é interessante essa questão de paradigma, né, Pablo? Porque, olha, eu lembro que na época que eu fiz a mentoria contigo, eu ainda tinha muito aquela mentalidade de, assim, eu separava, que para mim era correto, né? Eu separava minhas atividades, certo. Então eu tinha horário para tudo e dia para tudo. E uma das coisas que eu não abria mão era o meu lazer, de certa forma, né? Eu tinha um time de futebol, eu despendia muita energia e o meu lado profissional, de certa forma, ele acabava sofrendo um pouco com isso. Né? Porque em determinados momentos que eu poderia estar ali engajado, comprometido com o meu crescimento profissional, não que eu não tivesse um resultado bom, só que eu dava muita atenção para o lazer e não negociava isso. Eu dizia, não, o dia do meu lazer é o dia do meu lazer. Né? Isso então, eu reprogramei à medida que eu fui adquirindo conhecimento. Né? Então, uma vez que a gente está nessa vida de crescimento, quem quer crescer mesmo não negocia com relação a essa especificidade. E eu vejo muito que isso é de paradigma. Né? O indivíduo ele já vem com esse paradigma e ele foi construído em algum momento da vida dele, seja, né, no ambiente, seja ali no convívio mesmo com pessoas. Geralmente vem da família, do período da escola, quando você está, né, essa questão do lazer com relação a esportes ou coisa exatamente. do gênero. A gente é programado pelo até o time pessoal que você começa com a letra P, né? Professor, né? Pastor, programador também, basicamente. Programador, exatamente. Padre, enfim. Sim. E aí, tu acabaste respondendo a pergunta que ele fez logo a seguir. E para quem quer iniciar nessa área, por onde começar? Por onde começar? Nessa área, especificamente o quê? Sabe por quê? Estrategista digital. Porque o que acontece? Se você quiser começar pelo ser estrategista, se tornar estrategista, na verdade, pelo menos na minha percepção, tá? Você primeiramente tem que ser generalista. E aí mora um ponto, certo? Porque existe o generalista e existe a pessoa que é específica, o especialista, em outras palavras, tá? Sim. Eu sou os dois. Então, a priori, antes, eu era generalista. Então, eu entendia que eu precisava aprender de tudo um pouco. Pelo menos o suficiente para que eu não fosse enganado, ou soubesse cobrar, ou soubesse fazer, não com maestria, mas pelo menos sabendo fazer para que o projeto não travasse quando alguém da equipe, né, travava. E acontece, tá? E acontece bastante, inclusive. Então, isso também, ressalto, me deu know-how, que know-how é saber fazer todas as etapas ali que são necessárias para um projeto. Então, isso é ser generalista, tá bom? Depois eu entendi também que eu precisava dar foco em uma coisa, uma única coisa. Me tornar especialista. Bom, eu já sei aqui o básico de copy, entendo do tráfego, entendo de como criar uma landing page, de como fazer uma arte aqui, já com arquivo PSD, né, ali do designer, ou fazer do zero, olhar um tutorial, aprender de noite, fazer de manhã, esse tipo de coisa. Entendo como fazer um social media, entendo o que engaja, o que faz o vídeo flopar, enfim. Então, generalista. Agora eu preciso focar numa única coisa, senão não vou expandir. Né, necessariamente. E aí eu dei foco em quê? Em gestão de tráfego. A gestão de tráfego ela permite a escala de um produto, de um serviço, de vendas de uma forma em geral. Então, eu me transformei em um estrategista digital porque eu fui um generalista, entendi de tudo um pouco, para entender que se eu quero criar uma estratégia eficiente, eu preciso saber todas as etapas desse processo. Ok? E aí eu dei foco com relação à questão da gestão de tráfego, especificamente na Meta, Facebook Ads, no caso. Instagram e Facebook, certo? Então, eu digo, preciso focar aqui. Posso fazer tráfego ali no Google? Posso, mas não devo. Eu vou ficar focado aqui. Então, hoje eu delego muito mais a questão das outras tarefas, vamos assim dizer, com parceiros de negócio, e foco numa única coisa. Então, se eu pudesse dizer para ele, se você quiser começar como estrategista digital, você vai precisar de estrada, de jornada. Então, eu diria, por que começar como estrategista digital?
Por que não começar com uma outra coisa, vamos assim dizer, mais simples? Claro, eu precisaria entender o nível de consciência dele com relação ao digital, isso faz total diferença. Sim. Analisar o contexto, né? Depois de analisar esse contexto, daria um direcionamento melhor. Mas eu diria, qual é o nome dele? Fernando. O Fernando. Fernando, se eu fosse você, eu focaria a priori numa única coisa. Faz ela bem feita e depois você pensa se você quer ser um estrategista digital, porque ela é uma qualidade muito, vamos assim dizer, eu diria que humana, tá? Você precisa entender muito de gente, de pessoas, porque você vai gerir uma equipe e um projeto, certo? E até indico um livro de Gary Kelly, A Única Coisa, que vai ajudar você a ter foco, porque foco vamos assim dizer, uma dificuldade, né, da humanidade hoje, visto a quantidade de distrações que nós temos. Sim, entendi. E Pablo, quais são os erros mais comuns que a pessoa, sendo iniciante, ela vai cometer iniciando nesse mercado? Total. Basicamente, a falta de foco. Basicamente, falta de foco e falta de constância. Por quê? Não vai dar certo da primeira vez, tá? Isso é muito raro. E tudo que você foca expande. O que eu vejo muito no mercado? Eu quero já entrar nesse mercado como gestor de tráfego, porque dentre ali as atividades do digital, tirando o especialista ou outra coisa específica, o gestor de tráfego, se ele realmente entender de negócios, tá bom? Vale ressaltar, ele é um dos componentes dessa engrenagem que mais fatura. Porque ele também pode trabalhar com várias pessoas, com várias empresas, ele pode se tornar sócio, coprodutor. Eu estou com uma coprodução, inclusive, em andamento. Então, isso permite escalar, certo? Escalar. Então, por isso que, geralmente, se alguém vier me perguntar, claro que eu vou puxar para esse lado, mas não porque a gestão de tráfego é algo que eu faço, mas eu faço porque eu vi que é por aí que vai me permitir escala, tá bom? Sim. Então, quando eu percebi isso, é aqui. Social media é um trabalho que dá muito trabalho. Produção de conteúdo é um trabalho que dá muito trabalho. Você vai chegar num platô. Todo dia ali, né? Um platô. Gestão de tráfego me dá muito trabalho. É normal ter muito trabalho, só que aqui me permite escalar. Eu posso gerenciar as campanhas. Não sou eu que faço os criativos, entende? Eu delego a tarefa. Não tem como escalar. Oi? Social media não tem como escalar. Não necessariamente, a não ser que ele se torne um empreendedor nesse ramo. Sim, e aí ele se torna, detalhe, é uma jornada. Ele vai se tornar uma referência antes. Vai ter que trabalhar as ideias, né? Total. É uma jornada, vai trabalhar ali, vai se tornar uma referência naquele segmento. Depois ele vai montar a sua agência de social media. Assim como também pode montar uma agência de gestão de tráfego, que particularmente não me atrai muito. Eu tenho outros negócios em vista também, tá? Então, como começar? Foi a pergunta dele? Por onde começar? Por onde começar. Por onde? Então, generalista eu não diria muito por aí. Foque numa única coisa, se for pela gestão de tráfego, que seja por ela, tá? Porque ela permite escala, tá? E para a pessoa se destacar nesse mercado? Entendi. O que é que tu hoje aponta como a habilidade essencial que o indivíduo ele precisa desenvolver para se tornar destaque? Eu vejo aí, hoje tem aquele Pedro Sobral. Né? O Pedro Sobral, ele é o Jedi do tráfego. É o cara do tráfego, né? A gente vê o Instagram, uma vez que tu assiste um anúncio dele, parece que tu começa a assistir 10, 20, 30 por dia se tu ficar ali, né, nos stories do Instagram. Então, me remetendo a esse fato, para o cara ser considerado grande nesse ramo, o que seria aí as habilidades, o que seriam, né, quais seriam as habilidades essenciais que tu considera essencial de fato? Olha só que louco. A habilidade essencial, vendas. 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 O cara, mesmo ele eu sou o vendedor e aí eu quero contratar o gestor de tráfego para me ajudar a escalar minhas vendas. O gestor de tráfego, ele tem que ser bom de vendas. Não, se ele quiser vender o serviço dele para você. O serviço dele. Exatamente. Sim, então, por exemplo, eu sou um gestor de tráfego. Pedro Sobral é um gestor de tráfego. Sim. Com foco em Meta Ads, inclusive, tá? Então, o que acontece? As pessoas negligenciam essa habilidade, tá? Venda não é um dom. Tem pessoas que nascem com o dom de falar, oratória, né? São pessoas aí orais que têm uma facilidade, uma inclinação maior, né? Mas não quer dizer que você não possa desenvolver essas habilidades. Porque venda é uma arte. Você vai aprendendo os processos, né, de quebra de objeção, de envolvimento, de abstração de informações, para depois falar sobre
a sua venda, falar sobre o seu produto, antes você ouve. Então, não adianta nada você ser uma pessoa que entende muito de tráfego, que é subir uma campanha, que é ler as métricas, saber o que é um CPC, um CPA, um CAC da vida, já saindo um pouquinho daí, entende? Saber qual é a frequência, quanto isso está impactando positivo ou negativamente na sua campanha. Porque o empresário, por exemplo, ele não sabe o que é isso. E se você for explicar em detalhes isso em uma call, né, de venda ali, venda, certo? Ele vai dizer, não, Alexandre, mas eu quero saber, isso aí eu não entendo, tá? Por isso eu estou conversando aqui com você. Eu quero o resultado. Eu quero o resultado. Como é que você pode gerar resultado? Você vai explicar o básico, o que você precisa? Eu preciso de pessoas. A gente chama pessoas também de leads. Eu preciso de leads na minha base para criar um funil, literalmente ali falando, né? Um topo de funil, meio de funil, né? Sim. E um fundo de funil ali. E levar essas pessoas para um time comercial. E o time comercial é vendas. Só que o que a gente, talvez seja até o assunto para a gente tocar, né? Nesse ponto, é que eu, particularmente, entendendo, já fazendo esse trabalho há um bom tempo com as empresas, um gap, o que é um gap? É uma falha, uma abertura ali, é justamente a venda. Então, não adianta eu também fazer um tráfego excelente se eu jogo para um time comercial que não converte, que chuta para fora e não faz o gol. Então, se eu pudesse dar uma dica para essa pessoa, na verdade, a tua pergunta, né, é a maior qualidade e a melhor qualidade que você pode desenvolver e deve desenvolver é vender o seu serviço, o seu produto. No teu caso, né, o teu serviço. Porque se você souber fazer tráfego e se você não souber vender, se você for analítico ao extremo, que o analítico geralmente é quem pende para essa área que mexe mais com números, né, com planilhas, Sim, interpretação de dados e tudo mais, banco de dados, ele não vai saber vender, ele não vai saber conversar. Geralmente nós temos essa dificuldade. Eu sou analítico. Então o que eu tive que fazer, Alexandre? Desenvolver as minhas habilidades de venda. Eu senão não teria trabalhado com ninguém, não teria fechado parceria com ninguém, eu não passaria segurança para ninguém, enfim. Eu acho muito interessante esse fato. Tu sabe quem é o dono daquele canal Jovens de Negócios no YouTube? Sei quem é. Pois é, eu só não tô... Pedro Perrucho. Pedro Perrucho, né? Ele teve uma palestra que ele fez e foi muito bacana, cara. Eu me senti muito impactado com isso, né? Porque eu também valorizo muito venda, né? E hoje eu acredito que é o meu principal objetivo de estar trabalhando tanto na minha imagem, né? Para poder vender com mais consistência o meu produto, né? Total. Ele fez uma pergunta na palestra e disse assim: quem aqui de vocês sente que tem uma necessidade, tem um propósito de trabalhar com o que gosta? Por exemplo, você ama trabalhar naquelas máquinas de manufatura. Não, eu sinto que eu tenho que trabalhar com isso. Tenho que trabalhar com isso. Quem aqui de vocês sente que tem outras habilidades, mas só que precisa trabalhar com o que gosta? Aí um monte de gente levantando a mão, porque assim eles imaginaram que ia ser algo, né, pro lado existencial, assim. Total. Aí ele ficou assim, silêncio, e depois ele falou: olha, rasga tudo e joga no lixo. Porque se vocês acham que para ter sucesso você tem que trabalhar com o que você gosta, você está muito enganado. Né? Você precisa aprender a vender. Né? Você precisa aprender a vender. O teu foco, segundo ele, né? Segundo ele, o teu foco precisa ser nas vendas. Porque se você não aprender a vender, né? Eu faço até a analogia do médico. Hoje em dia, quer dizer, já passou o tempo em que a gente achava que a profissão do médico era a maior profissão. O maior título. Né? O maior título, só que a gente vê hoje que tem muito médico por aí que está passando O dificuldade. gestor de tráfego fatura que sai igual a mais do que um médico, tá? Exatamente. Formado. Então, hoje a gente vê muito isso. E eu acredito dessa forma também. Eu acredito que se o indivíduo ele não tem essa, digamos assim, essa capacidade de se adaptar cada vez que o mercado ele vai se aprimorando, né? ele se aprimorando junto com o mercado, ele vai passar muita dificuldade. E aí seria essa a minha próxima pergunta. As plataformas, né, e o algoritmo, eles mudam com muita frequência, né? Todo mês. Então, eu lembro de uma coisa que tu falaste para mim, que o Instagram,
né, a nível de Instagram, eu acredito também de Facebook também, né, o Meta, ele não está mais aceitando amadores. Uhum. Né? Ele não aceita mais amadores. Passou esse tempo que você achava que, se você achava isso, né, que vou pegar um vídeo aqui, vou fazer um vídeo aqui ao vivo e vou jogar lá no Instagram e vai converter. Não, passou esse tempo, porque realmente o Instagram, as pessoas, elas não estão mais buscando por amadores, né? As postagens, as publicações, elas estão sendo cada vez mais, como é que eu posso dizer, com um nível de desenvolvimento tão grande que realmente esses perfis básicos eles estão ficando para trás, né? E aí como é que tu lida com isso? O que é que tem que ser, né, a condução, como é que o indivíduo ele deve se conduzir nesse cenário de constante mudança para ele conseguir se manter consistente no mercado? Show de bola. O gestor de tráfego, todo dia que ele abre, né, o gerenciador de negócios, tem um botão diferente lá, tá? A cor tá diferente, foi trocado de lugar, é desse jeito, tá? E voltando, né, falando ali de uma forma em geral, para o mercado digital, que é uma evolução muito rápida, principalmente hoje com o advento da IA, né? Na verdade, o fortalecimento da IA, o amadurecimento, que é a inteligência artificial, né? Vale ressaltar esse ponto. E todo dia você está vendo algo novo. Então, todo santo dia, eu particularmente, todo santo dia eu aprendo algo novo. Mas como é que eu faço para potencializar isso, entender o mercado, né, focar numa coisa ali também, né, para não perder o foco e levar adiante? Alexandre, eu compro mentorias, eu compro cursos, eu leio, eu estudo, eu pesquiso, eu faço o que precisa ser feito para aprender. Então, constantemente, esse mês passado, comprei mais uma mentoria para trabalhar ali no mercado Latam, para anunciar para fora, né, do país, para outros países. O dólar agora vai bater R$7, né, então você fatura 7 vezes mais, né, do que no Brasil, nesse sentido. E aí, isso, na verdade, é o que vai manter você vivo no mercado. Porque se você tiver um mindset fixo, né, ou seja, aquela pessoa que eu aprendi isso aqui, essa é a minha profissão para o resto da vida, esse conhecimento que eu aprendi, eu vou conseguir executar daqui a 10, 20, 30 anos. Lê do engano, porque nós estamos numa constante evolução. Hoje, inclusive, até as campanhas que são levantadas na Meta, né, hoje o Facebook está dando muito mais prioridade para campanhas que usam inteligência artificial, que é o Advantage Place, né? É um modelo de campanha que você deixa praticamente a campanha nas mãos da plataforma. Claro que você tem que pensar na estratégia, na estrutura de campanha, nos testes e tudo mais. No entanto, isso está ficando muito mais a cargo da tecnologia. E eu, sabendo disso, eu tenho que entender como trabalhar com essa tecnologia, para utilizar essa tecnologia. Eu não tenho que ter medo necessariamente dela. Eu tenho que aprender como ela funciona, para que eu não fique para trás. E eu a utilize. É que nem o ChatGPT, por exemplo. Então, quando eu quero criar uma copy, eu crio uma copy inicialmente, com a base ali de uma estrutura AIDA, por exemplo, atenção, interesse, desejo, AIDA, atenção e interesse, AIDA, desejo e action, né, de ação, que é você fazer um CTA ali para o final. Eu crio uma copy baseado no produto da pessoa, entrego para o chat e digo, melhora isso aqui para mim. Como é que você faria se você fosse um copywriting? Ou seja, eu estou usando a tecnologia para potencializar o que eu fiz, entende? E não dizendo, estou com medo da tecnologia porque está evoluindo. Eu percebo que eu preciso aprender na mesma velocidade que a tecnologia avança também. Então, constantemente, eu estou me atualizando, Alexandre. Constantemente. Não tem como fugir disso. Inclusive, eu faço muito isso com o ChatGPT. Eu programo ele, entendeu? Como se ele fosse eu. Um agente teu. Exatamente. Hoje você programa, né, os teus agentes como se fosse um Jarvis da vida, né? Se for pegar a Marvel aqui como um exemplo, mas você tem como programar uma pessoa que pensa como você, que fala como você treina ela. Assim como você iria treinar uma criança, como se estivesse programando ela nos seus primeiros 0 a 7 anos de idade, que é a fase ali que a criança só está numa frequência de hipnose, que é a teta, exatamente. Teta. E aí ela só recebe. Então ela não vai questionar nada, ela só recebe. Ali é formado o caráter do indivíduo. Entendi. Pablo, com relação a essa questão de gosto que a gente estava falando agora há pouco, né? Se eu, Alexandre, resolvo me tornar gestor de tráfego, aí começo a me inserir no mercado digital, vou ali de uma maneira generalista, né?
e aí eu entro para a gestão. Sim. Tu acredita que é essencial eu gostar desse trabalho para poder... Não? Crianças fazem o que querem, né? Sim. Adultos fazem o que é necessário, que é preciso fazer. Certo. Então, eu não gostava de gestão de tráfego. Mas aprendeu a gostar. Você aprende a gostar, porque você instala um hábito, mesmo que forçadamente, Sim. né? Ali 7 dias, 21 dias, 44 dias, 60 dias, ponto. Já foi. Já entrou no subconsciente, tá difícil Perfeito. de tirar dali ou de colocar uma outra... 64 dias? 60. 63, perdão. 63 dias, 63. sim, entendi. Tá. Então, a partir desse momento, né, você instalou no seu subconsciente uma coisa que você não gostava, mas agora você diz que gosta, porque ela já está ali no teu inconsciente. Então você não pensa, você só executa. Preciso levantar a campanha? Levanta a campanha, acabou, não vou procrastinar. Ponto. Interessante. Interessante. Pablo, e outra coisa, para quem já trabalha no mercado digital, de maneira geral agora essa pergunta, né? Para quem já trabalha no mercado digital, o que tu considera ser um passo estratégico, refazendo a pergunta, quem já trabalha no mercado digital e se sente insatisfeito ou parece que travou, não consegue desenvolver, o que tu considera ser um passo estratégico para crescer dentro do mercado? Sim, entendi. Primeiro ponto. Claro que além daquela questão dos paradigmas. Para além disso. Porque o que acontece? Se você travou é porque você não sabe como ir para o próximo nível. Sim. Tá bom? Então, a primeira sugestão que eu daria é procure um mentor. Procure alguém que saiba mais. Ok? Porque ele já passou por aquele caminho. Ele pode estar um pouquinho na tua frente, mas, cara, ele já está na tua frente. Tá? E não é porque ele é melhor do que você, não. É porque ele começou antes. Só por isso. Ok? A partir disso, se você realmente quer crescer e tudo mais, depende do teu contexto, depende das tuas aspirações. Eu diria que a pessoa precisa focar no posicionamento dela. Então, posicionamento mesmo nas redes sociais, né, nos networks que ela faz, né, nos encontros que ela participa, nos eventos e tudo mais. Tudo isso é um contexto que vai culminar para o que de fato ela quer. Né? Eu quero, me sentir estagnado aqui, preciso passar para o próximo nível, então preciso comprar acesso. O que eu faço, né, você faz, algumas pessoas fazem o quê? Você compra o acesso. E você tem acesso ao quê? A uma pessoa que tem informações que você precisa, simplesmente. Ele já queimou ali alguns milhares de reais, né? E hoje ele pode dizer para você, não vai por aqui, você tem que ir por aqui. Desse jeito não faz, que eu já fui aí já quebrei a cara. Então, se quiser economizar, vem por aqui, certo? Então, o primeiro ponto, quando você quer ir para o próximo nível, é buscar quem já está nesse nível, basicamente. Nem que seja um pouquinho além de você, certo? E as conexões ali, com certeza, elas vão ligar os pontos que você quer chegar, onde você quer chegar. Sim. Já voltando a temática para aquele assunto que a gente estava conversando antes de a gente entrar ao vivo, né, a questão da mentalidade, universo, física quântica. Cuidado com esse assunto. Sim, com certeza. Muito delicado, né? Muito delicado. Muito necessário. A minha visão de mundo hoje, né, a minha percepção é que tem muita gente despertando para o mercado digital. Né? O próprio Pablo Marçal ele já dizia que o profissional que ele não levar a profissão dele para o digital, ele vai sofrer muito. Né? E aí o que acontece? Como é que tu vê, como é a tua visão sobre isso? Eu vejo que tem muita gente, até mesmo aqui em Santarém agora, as pessoas estão começando a despertar para isso. Na época que eu fiz a mentoria contigo, para desenvolver o meu projeto, né, a minha mentoria, o meu produto, a gente ainda não tinha acesso a essa quantidade de pessoas. Eu vejo que de lá para cá, eu considero isso como uma expansão de consciência, né? As pessoas estão despertando cada vez mais para a necessidade de entrar para o digital, independente da profissão que elas exerçam, né? E aí, como é que tu vê isso em termos universais? Né? Tu acredita que isso é a nível de elevação de nível de consciência? Isso realmente é um movimento que está acontecendo, um despertar? Tem até um cara que eu estava vendo hoje no YouTube, John, que ele colocou o nome do produto dele, o Despertar Digital. Então, nesse sentido, como é que tu vê? Realmente as pessoas elas estão aderindo, ou, assim, de certa forma, com uma determinada leveza, ou elas estão numa situação de desespero? Não, eu preciso ir para o digital para ganhar mais dinheiro. Entendi.
Ainda tem um foco errado, né? Sim, o foco é errado, Tem exatamente. esse lance aí. Porque, vamos começar do começo mesmo, já ia começar de trás para frente. O que acontece, Alexandre? Nós vimos uma transformação no mundo em 2019 para 2020, Sim. pandemia. Até Pandemia, então sim. as pessoas compravam, né, saíam de suas casas, iam para as reuniões, os encontros sociais e tudo mais. E de uma hora, literalmente, de uma hora para outra, do dia para a noite, as pessoas não podiam sair de casa. Não podiam sair. E como é que eu vou comprar Verdade. isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou atender o paciente? Enfim. Como é que eu vou vender o meu Será que eu produto, vou o meu morrer? serviço? Será que eu vou morrer? A pessoa tinha que se E- preocupar com a profissão, ainda tinha que se preocupar com a vida. Explodiu a ansiedade, né? Olha só. Porque se não trabalhasse, não comia e morria. Porque qualquer o forma. mundo parou, mas a gente não pode Aham. parar, né? Nós não podemos parar, não devemos, né? O movimento gera pensamento, pensamento gera movimento, que produz ação, que produz mais do mesmo. Tá? Já diria Anthony Robbins. Sim. Então, a pandemia ela já veio para dar uma pressão. O que as pessoas iam começar a fazer em 10 anos foi para um ano. 10 anos comprimidos em um ano. Se adapte ou morra. Interessante, cara. Simples, é literalmente isso. Adapte-se ou morra. Então as pessoas tiveram que se adaptar. A senhorazinha que não acessava a internet começou a ter que acessar ali. Sim. As pessoas começaram a ter que perder o medo de comprar as coisas pela internet, seja um produto ou seja um serviço. Sim. Então já foram impulsionados a caírem, né, nesse mundo digital. E, claro, explodiu. Né? O mercado digital, nesse momento, foi que nem o foguete do Elon Musk. Né? E não deu ré, vale ressaltar. Verdade. E não deu ré. E não tem como dar ré mais. A não ser que seja com apagão, mas esse é um outro assunto. Tá? Enfim. É muita coisa. É muita coisa, é muita informação, né, Sim, Alexandre? sim. Então, já aconteceu essa pressão. As pessoas já sabem que elas precisam. Só que, claro, existe a resistência. Então, muita gente, não, voltou ao normal, né? Eu consigo vender aqui no meu tráfego orgânico e tudo mais. Tá, tudo bem. Se a pessoa ela quiser permanecer num platô e ela não quiser crescer, escalar, e se for uma empresa física, escalonar, tá bom? Empresa física escalona, empresa digital, produto digital, você escala. Tem como escalar. Sim. Então, tá tudo bem, só que elas não vão crescer. A pessoa que quer crescer e hoje está percebendo que está perdendo o mercado, e é natural, né? É o capitalismo, ela tem que entrar para o mercado digital. É necessário, não tem como fugir disso. Ou você vai ser engolido mais cedo ou mais tarde. A empresa que investe em tráfego pago vai pegar os teus clientes porque ela anuncia na tua região. Mas você não faz o anúncio para a tua região. Então, os teus clientes estão saindo do ponto A e indo para o ponto B. Mas eles eram para estarem aqui com você, só que você não impacta eles. E cá entre nós não é tão caro. Né? Na verdade, caro é falir. Né? Na verdade, caro é não investir. Caro é o preço da ignorância, em outras palavras. Então, é necessário que as pessoas sim estejam no digital. Bill Gates já dizia o seguinte, né? No futuro bem próximo, só vão existir as empresas que são .com. Ou as ponto fora. Então, ou você está dentro, ou você está fora do mercado, né, que se configurou hoje. Então, hoje você quer pedir alguma coisa, iFood, né? Você pode receber um anúncio, você recebe, nós recebemos nesse sentido. É tanto, Pablo, que o que eu consigo perceber, né? Com base até mesmo no negócio que eu criei recentemente, se eu não entro para o digital, as minhas vendas elas seriam muito baixas. Depender só aqui do que a gente chama de tráfego orgânico, né? Que é só quem passa. Sim. Se depender só do pessoal que está circulando ali na tua comunidade, tu não publicar na internet, tu não criar uma opção de entrega, né? Uma forma de as pessoas te contatarem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. É uma estratégia de venda. Eu tenho um parceiro de negócios que o tráfego pago gera para ele 80% dos clientes que ele tem. O faturamento, em outras palavras. Olha só que absurdo. Imagina se não tem tráfego pago. O negócio dele vai voltar aquele tamanho anterior. Uhum. Entendeu? Isso está muito ligado também à questão da... Hoje a gente vive na era da comodidade, né? Aham. Então as pessoas preferem muito mais Sim. ficar no conforto de casa, fazer uma ligação e o produto chegar, do que elas se deslocarem, né? E querendo ou não, é a tendência e é uma maneira de você faturar. Ou seja, você usa esse fator para fazer dinheiro, em outras palavras. Né? Vou te dar comodidade. Certo, Infelizmente. certo. Pablo, a gente está se direcionando agora para o final. Tá? Realmente foi muito produtivo hoje.
Você que está aí na dúvida se entra ou não para o mercado digital, né? Eu espero que a gente possa ter colaborado para que você viesse sanar essas dúvidas e que isso sirva como um impulso para você tomar coragem mesmo e adentrar, porque realmente é um negócio promissor, é uma área muito promissora, né? E essencial hoje, né? A gente já pode utilizar esse termo para o marketing digital e para o mercado digital, né? É essencial que você leve a sua profissão, o seu trabalho físico para o digital, para que você possa sair do processo de escalonar e entrar para o processo de escalar, né? Tá? E aí a gente vai agora, né, como sempre, no final do podcast, entrar para uma área mais existencial, para algumas perguntas que são mais voltadas para a questão da mentalidade, tua percepção de vida, né? Como é que tu lida com todo esse contexto. Então, Pablo, nesse teu processo, como eu já havia afirmado, né, reiterando novamente aqui, não tem como dividir tua vida pessoal da tua vida profissional, porque elas são a mesma coisa, né? A tua carreira é a tua vida, isso. Pelo que deu para entender. Qual foi a maior lição que a tua carreira, que essa trajetória, ela te trouxe e que tu acredita que tu vai levar para o resto da vida? Seja por uma questão de resiliência, de rapidez na adaptação, como você trouxe aquela lição, né? Quando eu te perguntei sobre a questão do ambiente que tu estavas inserido antes, né? Aqui em Santarém, aí tu passas a viver em um ambiente totalmente diferente, com uma pessoa que está muito acima da média em todos os termos, propriamente dito, a Adriana Titânica. E aí, como era que tu lidava com essa questão do fracasso? Aí tu disseste que naquele ambiente não tinha tempo nem espaço para se falar em fracasso. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas está muito acima, então o fracasso não existe ali. Então, de certa forma, tu não tinhas tempo nem para conceber a ideia do medo do fracasso, né? Então, qual que foi assim a lição premium da tua carreira, da tua trajetória? Desistir não é uma opção, né? Desistir não é uma opção. Alexandre, primeiramente também, né? Primeiramente, ultimamente, né? Agora estamos chegando no final, né? Fazendo um trocadilho bobo. Agradecer, né, o convite que você me fez aqui, né, para a gente trocar essa ideia, eu diria, né? Se nós tivéssemos de discorrer, né, tem muito assunto, né? Você fez a pergunta ali com relação ao momento das pessoas, né? Depois que eu me reative aqui, sim, a questão do nível de consciência, né, das pessoas hoje, né? Essa expansão de consciência. Então, claro, só para fechar esse ciclo, né, para responder a pergunta final. Certo, sim, com vontade. As pessoas, com certeza hoje, elas têm muito mais acesso ao conhecimento do que antes. Inclusive meios de se expressarem do que antes. Hoje a gente tem N redes sociais, né? Antigamente não. Então, hoje você entra no TikTok, o algoritmo entende o teu comportamento e entrega mais do mesmo para você. É um absurdo. É assustador. Uhum. É assustador. E quando você quer alguma coisa, você faz uma pesquisa, seja no YouTube, para aprender sobre isso, sobre aquilo, sobre uma religião, sobre pensar fora da caixa, sobre empreender, sobre abrir o seu próprio negócio. Uhum. Há um tempo atrás você não tinha essas opções. Hoje você tem. Então, como você mesmo falou, o que vai elevar o nível de consciência das pessoas é o acesso ao conhecimento, é ter mais conhecimento. Mais conhecimento. Então, com certeza isso favorece essa expansão de consciência, que é algo natural de se acontecer e está acontecendo, né, no planeta como um todo. Nós temos um negócio chamado consciência coletiva também. Tá? Então, se você estiver nos assistindo agora, dê uma pesquisada sobre isso também, nesse sentido. Existe uma frequência no nosso planeta, né? Já dizia Nikola Tesla, tudo é energia, frequência e vibração. Então, quando você começa a entender esses aspectos da existência, né, seja no plano 3D ou seja em qualquer outro plano de outra dimensão, vale ressaltar, né, esse assunto também, só dando uma pitada, você começa a se entender melhor e perceber que sim, de fato, as coisas mudaram, as coisas estão evoluindo e nós estamos saindo de um nível de consciência para outro, de uma frequência para outra. Com certeza hoje nós somos seres mais evoluídos do que antes, né? Com certeza hoje. Ainda que exista muita ignorância, coisa do tipo, tá tudo certo, né? Com certeza. Isso vai existir. Faz parte. Faz parte do processo também. Porém, a quantidade de pessoas que até, sei lá, um século atrás, quem tinha um nível de consciência maior, né, mais ali acima da média, era
2%, hoje eu diria que está 5% ou até 10%. Pessoas que pensam de verdade, porque nós temos que separar pensamento de raciocínio lógico, pensamento de programação, base, pensamento de paradigma. Quando eu penso, eu uso o cérebro, tá? E não é o cérebro que pensa, é você, aqui o pensamento que usa o cérebro para pensar, é diferente. E se nós formos entrar nesse assunto também, de nível de consciência, nós vamos entender que o cérebro é uma ferramenta apenas, né? Um processador que processa essas ideias. Aqui em cima nós temos o campo das ideias, né, que governam a nossa vida, vamos assim dizer, né, os nossos hábitos, e que acima disso, sim, agora nós entramos na área do espírito. Então, é um processo de evolução que nós estamos, de fato, sim, tocando nesse assunto, passando. E o conhecimento, ele é chave primordial nesse processo. Tá? E se eu pudesse deixar aqui, qual foi a pergunta? A lição da tua carreira, o que eu aprendi? Da tua trajetória. Alexandre, o que eu aprendi e fortalece, né, isso durante a jornada é a questão da resiliência, tá? E a persistência. Já dizia Napoleão Hill, a persistência é para o homem assim como o carbono está para o aço. Então, por natureza, eu sou uma pessoa persistente. Então, eu não paro antes de acabar aquilo que eu comecei. E, claro, todo processo, toda jornada, seja no digital, seja fora do digital, é isso que eu tenho colocado em prática e fortalecido. Então, vem muito com a minha essência. Mas você precisa começar. Se você tiver vontade, como você falou aí, as pessoas querem começar no digital, como é que elas fariam isso? Que dica talvez você pudesse dar para elas? Primeiro ponto, o digital Sim. Ponto. Entre no digital. Nem que seja para facilitar um pouco a sua vida. Entenda que o sucesso do dia para a noite leva cerca de 10 anos. Então tá tudo certo se no primeiro momento der errado, no segundo ou no terceiro. Tá? Mas preserve a sua resiliência, a sua consistência e, acima de tudo, os seus princípios e valores. Porque a gente vê muito no mercado as pessoas se corrompendo, né? Invertendo os valores, por talvez não entenderem o que é dinheiro, o que é riqueza, o que é sucesso. Você pode ter sucesso no digital, você pode ter sucesso no seu relacionamento, no seu casamento, na sua saúde, no seu físico. Então, não negligencie isso. Sucesso, ele é singular para pessoas singulares, diferentes, em outras palavras. Então, eu diria que persistência. Não pare no primeiro bloqueio, porque vai ter. Tá? O primeiro bloqueio, vai ter o segundo, vai ter o terceiro. Porém, se você furar essa bolha, parte do teu propósito em superar esse processo vai se ajudar quem faz parte também desse processo. Ótimo, é uma espécie de ciclo, né? Ciclo virtuoso, né? Do crescimento positivo. Pablo, então, muito obrigado. Tá? Muito obrigado aí por todas essas lições, por ter contribuído aqui com a gente hoje, né? Com certeza o telespectador está muito satisfeito, eu acredito, né? Com base nas nossas métricas aqui da audiência, dá para ver que realmente o telespectador ele tá entusiasmado com o assunto, tá? Pessoal, só um aviso com relação ao nosso podcast, né? Esse aqui é o último podcast desse ano, tá? Mas no início de janeiro a gente já retorna aí a todo vapor. E Pablo, eu queria aqui pra gente finalizar, tá? Fazer aquela retórica que a gente faz todo fim de podcast, em termos existenciais mesmo, né? Que você retornasse lá atrás na tua infância, né? Quando tu tinha, sei lá, 7 anos, 5 anos, onde tu te recorde, tá? Onde você possa se recordar e onde seja significativo para você em algum momento da tua infância. E aí, imagina que aqui do teu lado está sentado o Pablo, criança. Se tu tivesse a oportunidade de falar hoje para ele, o que você diria? E depois, o que você acha que ele diria para você se ele te encontrasse hoje? Tem que fazer uma auto-hipnose aqui, né, Alexandre? Sim. Uma regressão. Sim. Uma regressão. Sim. Ele te vendo hoje, na tua situação que tu estás hoje. Tivesse que regredir, né? Ele, nós nos encontrássemos ali num ponto específico, né? Do espaço-tempo. Olha só. Exatamente. Que louco. Que é possível. Cara, é possível. Sim. Totalmente possível. É visto que o tempo não existe.
Pergunta profunda. 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 Aí tu vai ter que reativar Sim. a tua habilidade que tu utilizava lá com a Adriana Titânico. Sim. Resposta rápida. Rápida, né? Ação imediata de enfrentamento. Isso, ação imediata Eu diria, de enfrentamento. Pablo, eu, adulto, falando para a criança, né, que não tem tanta experiência e principalmente sabedoria, porque o tempo ele gera sabedoria. O fato de ser criança, ele quer acelerar os fatos, trocar alguma coisa, inverter os papéis, corrigir e tudo mais. No Desespero. entanto, hoje, eu, com a sabedoria que eu adquiri nessa jornada, que hoje são 36 anos, é um frame, né, de vida curtíssimo ainda, mas já é o suficiente para eu dizer para ele, Pablo, tá tudo certo, você nasceu no lar certo, você teve a mãe certa, você não teve pai, tá tudo certo, você já encontrou, você vai encontrar a sua identidade, você vai saber quem você é em essência, tanto é que você me perguntou no início, quem é o Pablo? O Pablo é o que sempre foi, tá? Eu sei da minha essência. Então, não muda nada, segue a vida, curte muito o processo, mas curte demais, curte adoidado, sorri, de tudo, todas as coisas que vão acontecer, as positivas e as negativas. Curte esse processo, aprende, tira de tudo uma lição, sempre senta com quem sabe mais do que você, principalmente as pessoas mais velhas que já estão, né, à sua frente nesse sentido, e não muda nada. Continua do mesmo jeito, porque se assim não fosse, eu não estaria aqui conversando com você agora. Então, se esse Pablo aqui, que vos fala, né, que fala para esse Pablo ali de 7 anos de idade, sei lá, né, 10, 12 anos de idade, ele só é o Pablo que hoje é, com seus princípios e valores, com a sua resiliência, com sua persistência e com o fato de também ter entendido que tem um papel nesse planeta para ajudar outras pessoas, né, ele só é isso porque ele passou, né, toda essa jornada aqui com tudo que foi acontecendo. Então, eu não mudaria simplesmente nada, Alexandre. Então, é isso que eu falaria para ele. Eu não sei se ele falaria alguma coisa para mim, pelo fato de ser muito jovem, né? Uhum. Mas como eu me conheço e eu sei como era criança, né, nesse sentido, eu com certeza, certamente, eu ouviria. Sim. E guardaria no coração. Certo. Mas se hoje suponhamos que ele exista Aham. hoje, ele vendo que Olha você só. passou por todo esse processo, venceu todas essas dificuldades, e ele ficaria orgulhoso de você? Totalmente. Muito grato? Imagino que ficaria orgulhoso, muito grato. Porque de muito jovem, da essência mesmo, isso vem da criação. Então, agradeço, inclusive, ao universo, a Deus e tudo mais, que eu tive uma criação que me ensinou princípios e valores. Então, como eu disse no início, eu vim de uma origem humilde. Eu tive todas as possibilidades de ir pelos caminhos que muita gente vai e se perde. Uhum. Tive todas as possibilidades que você possa imaginar. Só que sempre tinha uma centelha, alguma coisa aqui, né, Que te guiava. que dizia, não faz isso, cara. Não faz isso, não é por aí. Você não veio para isso. Isso aqui não vai te ajudar, isso aqui não vai gerar nenhum benefício, nem para você, nem para o outro. Então, simplesmente ajuda e desconecta. Eu aprendi isso, né? Que eu preciso ajudar e desconectar se a pessoa não quiser vir para esse lado. Tá tudo bem, cada um está na sua jornada. Nós temos o papel de ajudar o outro. Mas a ação não depende de mim. Depende do outro. Positivo. Posso deixar um arroba, Alexandre? Com certeza, com certeza. Então, quem quiser seguir nas redes sociais, né? No Instagram, é pablomarques.oficial, tá? Então, eu tô lá, chega, dá uma olhada. Eu tenho um sistema também de mentoria, né? Se a pessoa quiser. Ele é bem customizado, ele é de acordo com a necessidade das pessoas. Então, às vezes é tráfego, às vezes nem é tráfego, né? Às vezes é alguma outra questão, até propriamente psicológica ou de infraestrutura, coisa do tipo. Então, tem 2 mentores, 2 mentorados atualmente. A gente meio que abre uma vaga ou outra ali, de acordo com as nossas atividades também. Então, é isso para ajudar. Positivo. Beleza, pessoal, então a gente vai agradecer a presença de todos aqui, tá? Hoje realmente a temática foi muito profunda. Eu tenho certeza que, uma vez que fica registrado aí no YouTube, no Instagram, e outras pessoas têm a oportunidade de acessar esse conteúdo, acessar esse conhecimento, né? Elas também, em consequência, têm a oportunidade de crescer, oportunidade de desenvolver, oportunidade de elevar o nível de consciência e assim, a partir dessa nova mentalidade, a partir dessa nova aquisição, desse novo conhecimento, construir a realidade que desejam, tá? Então, Pablo, muito obrigado.
Eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades de estar aqui, inclusive para falar sobre reprogramação mental, para elevar nível de consciência, né? Só que para isso a gente precisaria de mais 2 horas se a gente fosse adentrar nesse assunto. Mas é isso. Agradeço muito a todos vocês, agradeço ao Pablo e até janeiro.